Eita, barraco em família. Imagina que você é mãe de uma criança, só que você já separou do seu digníssimo ex-marido, sei lá, pai da criança. Pois é. Aí o pai da criança começa a namorar uma pessoa. Aí é aniversário da tua criança. E aí essa queridíssima pessoa atual de seu genitor da sua filha faz uma festa de aniversário e não chama você. É o caso dela. Sim. Josivax. 4,5 milhões de seguidores. E hoje é mais um caso do famoso Beta, pare de inventar pessoas. Mas eu não estou inventando, gente. A pessoa tem quase 5 milhões de seguidores, não estou inventando ela. Não estou inventando. Tá mais fácil. Ela tá me inventando. Eu tá participando do universo WandaVision dela do que o contrário. Como pode, né, gente? É isso. Ela fez uma festa para a enteada e vamos assistir enquanto eu faço coisas banais do tipo babyliss no cabelo. Tá? Caso o processo venha. Já vai botar isso no processo. Vai. Vamos ver. Ai, calma. Bicha, agora eu sou madrasta, né, menina? Meu noivo decidiu fazer festinha pra Que isso, bicha? Tá me chamando de bicha? Que coisa é essa? Que intimidade é essa que eu te dei? filha dele e me colocou pra organizar a festa. Péssima decisão, porque ele foi à falência. Foi à falência, mas foi a festa também, entendeu? Que teve todas essas lembrancinhas aí que eu passei a semana fazendo. O intuito era lembrancinha, mas virou a memória inteira mesmo, meu amor. Foi muita coisa. Levamos tudo aí pro espaço da festa, que inclusive, olha que lindo, grande e tal. Levamos as comidas também, que minha sogra que fez as comidas. Aí os trabalhos dos balões sendo feitos pela Aline e a equipe dela, gente, essa árvore ficou babada. Por que não fez a festa da Melody, gente? Gostaria de agradecer. 4,5 milhões de seguidores. Fazer parceria. Eu nem falei, né? O tema da festa é Jardim Encantado, inclusive. E o Kevin também, o decorador, fazendo a decoração da festa. Gente, eu organizei isso aí tudo em um mês, tá? Que ele deu, o João decidiu de um mês pro outro. Ah, vamos fazer? Ah, vamos. Aí me colocou pra organizar as coisas e deu nisso aí. Eu montei as mesas postas, ficaram lindas. Gente, olha essa festa, gente. Quem diz que a gente fez no improviso de um mês pro outro? O povo passava na rua e ficava encantado olhando, porque olha essa entrada, gente. Ficou a coisa mais linda. Aí a gente voltou pra casa pra se arrumar. Ficou todo mundo de rosinha combinando, entendeu? Com a festa. Ai, minha filha, eu de rosinha estavam já me confundindo com a Peppa Pig. E detalhe, gente, se vocês repararem bem, vocês vão ver uma gata passando com a asa aí, ó, abrindo e fechando, que ela tapa babado, tá? Esse castelo aí é a coisa mais linda, meu filho. Nossa, castelinho. Nossa, triste. Se bem que, coitada, né? O castelo tinha que caber, né? Agora, o escorregador, nem sei se tem altura suficiente pra criança conseguir escorregar. Escorregar? Não, escorregar. Mas tinha que caber no teto, né? Senão ia ter que furar o... Ia ter que furar o salão de festa. Gente, mas a criança tá com uma roupinha que abre e fecha a asa. As crianças se fizeram isso aí. Quase que esse castelo desmorona. Ficou tudo... Ô, menina, a bravura desmorona. Tá com ficou tudo Parkinson, menina. Feito desde essas borboletas voando nessa árvore que ficou linda. Ramos de flores até nos balões da festa. Gente, ficou a coisa mais linda. Belíssima Tudo. E o João que lute, pois eu tô pensando na festa do enteado dele, vulgo meu filho. E eu não tenho limite, meu amor. Só quem tem que ter limite agora é meu cartão mesmo. Tá. Ela tem um filho. Ele o pai... Nossa, é muito difícil, gente. O padrasto... Ele é padrasto do filho dela e ela é madrasta da filha dele. Ai, linda família. Amei. Aí vamos para a polêmica. A Josi fez um vídeo expondo que ela organizou e fez uma super festa de aniversário para sua enteada. Porém, supostamente, a tia da criança se pronunciou dizendo que as coisas não são bem assim como ela mostra na internet. Não sei se vocês estão acompanhando toda essa história, mas pra quem não conhece, a Josi tem mais de 4 milhões de seguidores. Recentemente, ela postou um vídeo dizendo que o noivo dela resolveu fazer uma festa de aniversário para a filha e colocou ela pra organizar tudo. Ela mostra as diversas lembrancinhas da festa. Segundo ela passou uma semana fazendo. O tema da festa era Jardim Encantado. Eles pegaram um salão super grande, super espaçoso. Foi um decorador que fez toda a decoração da festa. Uma pessoa específica que fez toda a montagem ali dos balões. O noivo dela, João, ter decidido de um mês pro outro que ele gostaria de fazer a festa. Ela conseguiu organizar tudo isso em um mês. Ela finaliza dizendo e mostrando que ela montou as mesas. E parece que foi uma improvisação de um mês. E todo mundo que passava na rua ficava chocado. Que a festa ficou simplesmente a coisa mais linda. Quando tudo já tava pronto, eles foram pra casa pra se arrumar.
arrumar. Todo mundo se vestiu de rosa. Ficou tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Eles também colocaram alguns brinquedos infláveis para as crianças brincarem. Resumidamente, bem resumidamente, foi esse o vídeo da Josi. E agora que a polêmica começa. Supostamente, a tia da criança se pronunciou nos comentários. Uma pessoa escreveu: eu queria saber se a mãe da criança foi. Ela escreveu: eu queria saber se a mãe da criança foi. Não foi chamado ninguém da parte materna, nem os priminhos dela. Se você soubesse um terço do inferno que eles estão fazendo na vida da mãe da Laninha, falo com propriedade, pois sou tia da Lana, e eles não são isso que mostra na internet. Temos prova. Não foi chamado ninguém da parte materna, nem os priminhos dela. Se vocês soubessem um terço do inferno que eles estão fazendo na vida da mãe da Laninha, falo com propriedade, pois sou tia da Lan. Eles não são isso que mostram na internet, tenho provas. É capaz dela me bloquear, mas estou cansada dela se passar de boa madrasta. Amiga, não é nem o começo da perseguição que ela faz com a minha irmã, que ela é insegura com esse macho dela. Até BO deu, porque ela foi a minha irmã que está grávida. A Lan, quando volta pra casa, está de cílios postiços. Por que ela barra até o nome? O nome tá aqui, gente. Unha em gel e maquiagem forte. Em detalhe, ela tem 6 anos, mas não pode reclamar, né? Como eu disse pra vocês durante todo o vídeo, supostamente essa seria a tia da criança. Não tem como eu afirmar que era ela. Até o momento desse vídeo, a Josi não se pronunciou, nem outra pessoa da família materna. Mas enfim, eu tentei resumir ao máximo aqui pra vocês. Quero muito saber a opinião de vocês sobre toda essa história. A Josi fez um vídeo... A minha opinião é que eu não tenho opinião. Eu não sei. Pronunciamento da Josi Vax. Vamos gravar pronunciamento? Acho chique, vamos lá. Tem um pessoalzinho falando mentiras sobre mim e eu tenho muitas verdades pra dizer sobre esse pessoalzinho que eu não falei antes, que aqui é meu trabalho, né, gente? Meu trabalho e tal, não tem por que eu ficar trazendo esses assuntos. Mas já que quiseram trazer à tona, vamos colocar como os não, gente? O assunto do seu trabalho vai falar da sua vida. Eu aqui descabelada de blusa. Primeiramente, não tem essa, gente, tá se fazendo de boa madrasta. Não, eu sou uma boa madrasta. Quem dera meu filho tivesse a madrasta que minha enteada tem. Outro fato que vocês precisam entender, quando eu entrei no relacionamento com o João, meu atual, ele tinha acabado de sair de um relacionamento, gente, ele tinha terminado há um mês e pouco. Uma coisa assim. Eu também tinha recém separado. Meu início de relacionamento com o João foi muito instável, porque... sentimento não é algo que tem um botãozinho que a gente desliga. Eu não entendi que ele fala assim, quem dera o meu filho tivesse a madrasta que a enteada dele tem. Ela tá falando mal dele? É a única... Ué. Então, assim, como eu tinha meus sentimentos pelo meu ex, ele tinha pela ex dele, e a gente era muito sincero e franco um pro outro. A gente se gostou como pessoas, a gente via que a gente tinha uma compatibilidade incrível, mas é aquilo, o sentimento não é algo que a gente se desliga. Então, eu me abria e era sincera pra ele em relação aos sentimentos, ele também era pra mim, e isso foi fundamental pra gente no início. Então, chegou a se separar algumas vezes porque a gente não sabia o que a gente queria pra gente, sabe? A gente não sabia. Era uma relação estável que a gente começou ali e tal, na loucura, mas a gente não sabia, gente. Então a gente se separou várias vezes, pensamos e repensamos em nossa relação. Tô falando isso porque estão pegando áudios do João lá desse comecinho, que teve essas coisas todas, colocando fora de contexto, gente. Quando ele fala de teste e tal, no áudio dele, a gente tava separado, inclusive, e a mesma conversa que ele me conta, a mesma conversa que ele tinha comigo, ele teve com a ex, explicando os sentimentos dele, e eu reagi de uma forma mais madura, porque eu tava passando isso também com o meu ex, então eu conseguia ser mais compreensiva, porque eu compartilhava da mesma incógnita. Contrapartida, parece que ela xingava, espinhava. Como eu falei, eu e o João, a gente tinha conversas muito abertas e francas em relação a isso no início, porque a gente não sabia o que a gente queria pra si, a gente não sabia se a gente ia se escolher, ele não sabia de nada, e é isso, gente. Então, você não sabia se casava, se comprava uma bicicleta. Nossa, a gente tava muito confusa, não sabia de nada. Eu? Quem sabe sou eu? Não. Áudio aí dele com ela, quando a gente tava terminado, o que eles conversavam, eu não ligo. Tá bom? Eu realmente não ligo porque, enfim, ele era franco comigo e eu com ele. Depois de um tempo da nossa relação, a gente realmente se escolheu, seguimos em diante com a nossa relação, foi, assim, incrível, valeu a pena. Eu e o João, a gente é prova viva de que amor é realmente uma escolha, gente. Amor é uma escolha.
E a gente se escolheu e tá tudo certo, graças a Deus. E esses áudios aí, se vocês verem, tudo, ó, de 1900 antigamente. E tudo fora de contexto. E, gente, enfim. Eu tenho prova de tudo aqui comigo, eu tenho prints. Eu não sou burra, né, gente? Eu não vou expor conversas privadas em rede social porque é contra a lei. Mas eu tenho prints aqui, já tô mandando pro meu jurídico. Inclusive, vou mover um processo, sim, já estou mandando tudo pro meu jurídico, provas, prints, áudios, tudo. Tudo. Porque, gente, não tem como você vir aqui mentir na internet e achar que a internet é terra sem lei. Não é. No relacionamento com o João, eu fui atacada de várias formas diferentes. Usava a criança pra poder tentar me perturbar, mandar me chamar de gorda. E ficar falando por aí que eu fui amante de João, sendo que eu nem conheci João na época que ele tava em outro relacionamento. E quando eu conheci, ele tava solteiro. Se a conversa tiver... se você for um dos lados da conversa, não é ilegal você divulgar, não. Desculpa, continua. E, enfim, gente, fazendo uma arruaça na minha vida a troco de nada, porque eu nunca tinha feito nada, tava aqui vivendo minha vida em paz. Ponto. Isso que eu quero que vocês entendam. Depois que eu e o João finalmente nos escolhemos de fato e engatamos nossa relação, o pessoalzinho lá surtou. Entendeu? E começou a perturbar, e pedir pra voltar, e pelo amor de Deus, e chegou a falar até que ia se... Entendeu? Pra tentar fazer a pessoa voltar, nem que fosse por pena. São coisas... Fez coisas de tão baixo nível que eu não consigo nem expor muito aqui. Porque senão meu vídeo cai. Mas assim, foi filho da puta. Gente, assim, um cara safado, filho da puta, eu não ia ficar me humilhando e reconhecendo meus erros e pedindo pra voltar e reconhecendo o que eu fiz e aconteceu. Eu não ia. Então não adianta se fazer de coitadinha e falar que eu passei por isso, isso e isso. Gente, no início até eu duvidei. Porque eu prefiro ficar mais do lado da mulher, entendeu? Assim, de cara. Mas aí eu fui vendo com os meus próprios olhos, ouvindo com os meus próprios ouvidos ali no ao vivo mesmo. O João me mostrava ali na hora as coisas acontecendo, as conversas, ele não me escondia nada, ele me mostrava tudo. E eu vi que realmente era aquilo que ele falava pra mim. Cada um com as suas vivências, cada um com os seus lugares de fala. Enfim, gente, dito isso, depois disso que eu e o João nos escolhemos, foi um inferno, foi a pessoa se humilhando, desrespeitando meu relacionamento de todas as formas possíveis. E é coisa subterrânea. Como eu falei, eu não posso falar aqui, senão o vídeo cai. Mas é coisa subterrânea, nojenta. E eu tenho provas. Eu tenho provas. Vai ser tudo anexado no processo, porque, como eu falei, eu não sou burra, eu não vou expor coisas privadas aqui em redes sociais. Mas eu tenho provas. Meu relacionamento foi desrespeitado de várias formas diferentes. E o João não me escondia nada. Ele me mostrava tudo. Porque são coisas tão, assim, insalubres que parece que ia ser até mentira se ele não me mostrasse. Juro pra vocês. E pra mim ia parecer mentira. Quanto pessoalzinho se fazer de coitadinha agora, colocar áudio, print fora de contexto de séculos atrás e querer falar, gente, não adianta. Depois de todos esses desrespeitos, perturbações em cima de mim, vários tipos de coisa que esse pessoalzinho ficou fazendo, né? Tem áudio aqui me chamando pro problema. Me chamando pro problema. Depois de todas essas perturbações sem fim, o João me mostra áudio da pessoa me chamando pro problema. Falando que se me visse, o João ia meter a porrada. E que não sei o quê. Eu, como mulher, fui lá resolver um problema com a pessoa. Você não vem falar, que eu fui agredida. E que não sei o quê. Meu amor, calma aí, pera lá. Pera lá. Sustenta suas gracinhas. Eu tenho um áudio, gente, aqui. Da pessoa me chamando pro problema. Porque mandou pro João, eu falei pro João mandar pra mim, tá aqui guardadinho. Eu tenho tudo guardadinho. Da pessoa me chamando pro problema. Entendeu? Então não vem falar, que eu fui agredida. De mulher pra mulher, Marisa, meu amor. Você não quis gracinha? Não quis gracinha estando toda errada na história? Que tava grávida. Opa, pera lá. Tinha nada de gravidez na época. Se tava, nem ela sabia. Porque pra estar arrumando problema com os outros, chamando pra briga. É umas coisas fora de contexto, que fala na loucura mesmo, que fala na cara de pau. Na cara de pau, achando que a internet é terra sem lei e pode mentir assim, sobre as pessoas assim. E não vai dar em nada, mas vai dar, amor. Mais uma coisa tirada de contexto. Que tá casando pra me atingir no dia do meu aniversário. Gente, a data do casamento era outra, tá bom? Era outra data, só que ia cair justamente no domingo de eleição. E aí, o espaço onde vai ser o casamento entrou em contato com a gente pedindo pra trocar a data, porque não tinha como fazer o casamento naquela data que ia cair em domingo de eleição. E o casamento, gente, pelo menos nesse espaço, é pago por dia de semana. Então você paga, cada dia de semana tem um valor.
a gente pagou pelo domingo. Então a gente só podia casar em algum domingo desse ano. E aí, como a gente teve que trocar a data assim em cima da hora, porque não ia dar pra fazer na data que a gente escolheu, porque ia cair domingo de eleição, o único domingo que tinha era justo 15 de novembro. Não tem muito que se faça, gente. Não tinha muito que a gente fizesse. Eu tenho prova aqui do primeiro contrato, com a primeira data, e depois outro contrato. Tem as mensagens aqui com o pessoal. É que eu não posso expor, cara. Que ódio. Mas não é como se a gente... Ai, vamos fazer no dia do aniversário da fulana. Ô, gente, ninguém aqui tá com esse tempo, não. Vamos se recolher na nossa insignificância. Tendo dito isso... Mas, gente, não pode expor por quê, mano? É um contrato que você assinou com as pessoas. Lógico que você pode expor. Expõe sim. Expõe aqui pra gente. Isso sobre a minha enteada pra finalizar, ó. Desde que ela me foi apresentada, ela é uma criança vaidosa, que passava maquiagem, que fazia todas essas coisas, sabe? A gente começou a ter essa experiência juntas. Eu maquiando ela já passou maquiagem em mim, no João, enfim. Aqui, não era algo que foi... não foi permitido a Lana. Sempre foi permitido. Sempre fez parte da criação da Lana, sempre permitido. Sempre foi permissivo esse tipo de coisa. Quando eu comecei a fazer e tal, a gente teve essa experiência juntas de fazer maquiagem uma na outra. Tem aquela história, né? A mãe tem todo o direito de não querer que a filha faça alguma coisa de maquiagem, etc. Agora, se só não é permitido quando a madrasta faz, na verdade ela pode, só não pode a que a madrasta faz especificamente, aí não sei se o problema é a maquiagem. Começaram a usar pra perturbar, como sempre, usando a criança sempre fez. Entendeu? A Lana sempre teve acesso à maquiagem, sempre foi assim. Aí, que no dia da festa, colocou cílios. Gente, sabe por que a Lana me pediu pra eu colocar cílios nela? Porque tinham colocado cílios nela lá no pessoalzinho. O próprio pessoalzinho colocou cílios nela. A pessoalzinho colocou cílios nela, ela ficou pedindo pra eu colocar no dia. Eu fui lá e coloquei. No dia da festa, quando a festa acabou, a minha enteada quis ir lá mostrar pro pessoalzinho como ela tava arrumadinha no final da festa e tal. Queria ir lá se mostrar. Arrancaram cílios, maquiagem, tudo que tava na cara da garota. A garota foi feliz pra se mostrar lá, pra falar como que tava. A menina voltou com cara de choro. Falou na cara da menina. Quem que fez? A enteada falou que foi eu. Não era pra ela ter feito. Era pra Gi ter feito, Gi é minha cunhada. Era pra Gi ter feito. Deixando bem claro que o problema não era ter feito. O problema era eu ter feito. Pra contextualizar vocês, pra vocês entenderem. Agora sim, eu vou deixar os comentários aqui novamente, entendeu? Porque agora eu trouxe a minha verdade, o que eu passei, o que aconteceu, tá bom? Vamos gravar pronunciamento? Acho chique, vamos lá. Pessoalzinho. Eita. Bem, aí a mãe da criança veio se pronunciar. Oi, gente. Então, eu vim fazer um vídeo aqui respondendo a um pronunciamento que fizeram sobre mim, né? Não citando o meu nome, mas eu não ia nem me expor assim. E eu só vim me pronunciar porque essa pessoa falou inverdades sobre mim, né? Eu sabia que essa pessoa talvez iria se pronunciar, até porque tava falando dela, errado ela não tá, né? Por conta dos seguidores, ela tinha que se defender de alguma forma, entendeu? Mas eu já tinha tentado me pronunciar outras vezes, a pessoa me bloqueou os comentários, e recentemente aconteceu até um estresse, entendeu? Que envolveu até a minha família nisso, enfim, maior confusão. E como vocês sabem, ou pouco de vocês sabem, eu tô grávida, não justificando, entendeu? Mas eu não tô podendo me estressar. E é por isso que eu não tava me pronunciando nos comentários. Mas como essa pessoa se pronunciou, então eu vim contar também o meu lado da história, porque essa pessoa só conta o que favorece. Até porque ela é uma pessoa pública. Então, eu era casada com o pai casada não, juntada com o pai da minha filha durante 7 anos. E 80%, vamos botar 85% das vezes, ele era uma pessoa narcisista e manipuladora. E uma parte de mim não julga ela na questão de acreditar nele, porque eu também fui muito disso. E eu não julgo ela por acreditar nele, porque também eu vivi anos nessa situação, entendeu? E ela falando que tem provas, enfim, pouco me interessa, porque eu sei muito bem que ele não mostrou o contexto, ele não mostrou tudo. Até porque isso prejudicaria ele demais da conta, tanto que eu já recebi ameaças da parte dele pra não expor, entendeu? E dele, mensagem dele pra poder confirmar que eles estavam brigando, confirmar que eu estava dando em cima dele, sendo que eu não estava dando em cima dele. Sim, sobre ela ter falado que, eu não sei o que eu chorei, que não sei o que eu quis me matar no início do relacionamento. Isso foi no primeiro mês. Não falei pra ele que eu queria me matar. Sim, eu estava muito
muito confusa sobre a situação, entendeu? Por ter vivido com ele 7 anos, por ter uma filha. E eu sempre preservei essa questão da família, entendeu? E ele também vivia me mandando mensagem, enfim, vamos dizer assim, me iludindo, né? Querendo voltar e tal. E ele, tipo assim, usa meias verdades, como ele sempre disse, que pra pessoa acreditar na mentira, a gente tem que usar meias verdades, né, sobre a situação. Então, assim, sobre essa parte, sim, eu tinha chorado e tudo mais, mas foi um único dia. Depois disso, eu segui a minha vida, conheci outra pessoa. Quando ele viu que eu estava conhecendo e seguindo a minha vida, ele veio atormentar a minha vida. Vivia no portão da minha irmã. Eu vivia recebendo ligação dele no meu trabalho, 3h pouca da tarde, que era o horário que ele trabalhava na barbearia. Gente, por que homem tem essa coisa, né, de tipo... Ai, olha, eu não quero mais estar com a pessoa, mas eu também não quero que ela esteja mais com mais ninguém. Não sei se esse é o caso especificamente, mas isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Tipo assim, vai... Tá com o tempo livre, né, gente? Meu Deus. E eu tenho provas disso, provas da ligação. E eu só tô me pronunciando em questão desde o início, só pra vocês não ficarem meio perdidos. Eu também não vou nem expor tudo, porque eu não posso expor tudo. E também porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas enfim. Não, ela não conheceu ele quando ele estava solteiro, ele estava dentro da minha casa, nós estávamos morando junto, estávamos conversando sobre o término. Ele simplesmente baixou o Tinder, estava conversando com ela e com mais 2 meninas. Uma delas era modelo, mas ele estava dando início à carreira de modelo. Tinha ela que era influencer e tinha mais uma menina. Ele chegou pra mim, como a nossa situação não estava legal, né? Nosso relacionamento não estava legal, estava tendo brigas. Nós estávamos conversando sobre o término, eu queria terminar. Ele chegou pra mim e me mostrou o perfil dessas meninas. Tanto que eu falei bonito e tal, porque eu queria terminar com ele, eu não queria mais nada. E já foram anos empurrando com a barriga. Ele pegou e mostrou, falou assim, nossa, elas são bonitas, tem essa aqui que é modelo, e tem uma aqui, ela é meia... Gente, que doideira. Eles estão tipo assim, ele tava ainda na sua casa, mas já tava do nível dele baixar o Tinder, achar a menina e ainda tipo mostrar? Como assim? Feinha, mas é digital influencer. Falou assim. Eu falei assim, nossa, você é muito interesseira, hein? E não sei o que, brincando com ele. Aí ele tipo, ela é feinha e tal, mas ela conversa bem e tal. Tipo assim, eu tô gostando. É a única que me dá ideia, porque as outras não tá me dando muita ideia. Ainda falou assim, eu tô gostando da conversa e tudo. Mas, gente, que deus grego é esse homem, gente. E vocês podem se perguntar porque ela aceitou dentro da casa dela e tal, essa situação. Sim, gente, eu aceitei a situação dele conhecer outra pessoa. A gente estava conversando sobre o término, tanto que depois a gente conversou com a mãe dele mora embaixo da nossa casa. Então, tipo assim, eu tava aceitando porque tava tendo tudo uma conversa, a gente tava terminando ali como amigos, né? A gente conversava muito sobre a nossa filha, que não iria atingir nada a nossa filha, enfim. Eu fui embora da casa, que ele falou, não, você pode ficar com a casa e tal, eu só quero 1 mês aqui pra me poder alugar um canto pra mim, não sei o que. Eu falei, não, eu não quero, não sei o que, eu vou ficar com os móveis, você me dá o dinheiro, enfim. Aí eu fui embora pra casa da minha irmã, e foi nessa que eu fui embora que ele foi conhecer essa atual companheira dele, né? E a gente se falava ainda, ele ainda não tinha falado nada pra mim, que tinha visto ela pessoalmente, a gente ainda conversava muito. E eu comecei a ver que ele tava agindo estranho comigo. E a mãe dele falou que ele não tava dormindo mais em casa. Nisso foi durante 1 semana que ele ficou sem dormir em casa, sendo que não tem nada a ver com a vida dele. Na outra semana, ele começou a já conversar melhor comigo. Ele falou que, já que ele estava, né, com ela já dormindo há 1 semana, ele chegou pra ela e falou assim, que tal eu vim pegar minhas coisas e vim morar aqui, já que eu tô aqui direto, entendeu? Mas enfim, daí pra frente só foi ladeira abaixo, não foi nada do que eu imaginei. Nossa, como eu disse, nosso relacionamento foi muito conturbado. Eu demorei anos sim pra terminar, porque eu não tinha forças, e eu pensava muito na minha filha, em como ela ia crescer com família, mas chegou uma hora que eu pensei assim... cara, eu não quero ficar passando pra minha filha a situação que eu vivi na minha infância, entendeu? Eu não quero que ela presencie essas cenas, até porque ela chegou a presenciar, entendeu? A gente tendo uma discussão feia. Então, foi ali que eu falei assim, chega, acabou, entendeu? Mas enfim, voltando ao assunto, foi ali que começou, entendeu? Quando eles iniciaram o relacionamento, né, lá dentro da casa dela. Eu tava no trabalho, ele pegou a minha filha, ele buscou a minha filha e levou escondido de mim. Foi bem no início mesmo, escondido de mim pra casa da mulher, entendeu? Aí ele tava na casa, eu cheguei, que eu ia pegar minha filha, ele tava lá na casa. Ele tava lá e falou que ela foi pra casa de uma moça que tinha filho. Eu deduzi que era ela, porque ele já tinha me contado, né, que ela tinha um filho e tudo mais. Foi onde eu perguntei a ele desmentindo, falou que só levou ela na rua, mas a menina, minha filha, já tinha entrado
dentro da casa, enfim. Eu, tipo assim, eu achei que foi um absurdo, porque em nenhum momento ele me comunicou, em nenhum momento ele achou que eu pensava da situação, por estar logo no início. A Lana, na época, tinha 4 anos, entendeu? Muito nova pra poder raciocinar tudo aquilo. Pra deixar claro que eu não tô me vitimizando, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, entendeu? Mas também eu sempre me senti sozinha e me apeguei muito a ele, assim como a atual companheira está se apegando a ele, entendeu? Pra mim eu só tinha ele, até porque ele deixava isso claro, que eu não tinha família, que não sei o quê, mas eu que me afastava da minha família, enfim. E no início do relacionamento, quando a gente ainda mantinha uma amizade, né, a gente conversava muito, tanto eu dava conselho pra ele em questão a ela, como ela disse que no início do relacionamento dela era muito conturbado, tanto ele dava pra mim, que eu estava conhecendo uma pessoa e tudo mais, e a gente mantinha, né, aquela amizade. Então, eu tinha acesso ao telefone dele e ele tinha ao meu. Não que a gente dava senha um pro outro, porque simplesmente era senha antiga. E quando eu fui pegar o roteador do telefone dele, eu vi coisas também, entendeu? Com um buraco muito mais embaixo. Cara, mas eu não tô entendendo. Vocês já não tinham terminado, gente? Eu não tô entendendo nada. Como ela disse que tem coisas com um buraco muito mais embaixo sobre mim, eu também vi coisas com um buraco muito mais embaixo no telefone dele, entendeu? Então a gente sempre mantinha, né, uma certa amizade em questão, até pra gente ter um convívio bom em questão a Lana, né, enfim. Então, tipo assim, ele já expôs muita coisa pessoal dela pra mim, entendeu? O pessoal dela no sentido do trabalho, né, vamos dizer assim, do trabalho, da vida dela pessoal, da casa dela, do salário dela, enfim, que não cabe a mim expor aqui, mas, assim, eu tô aqui pra me pronunciar, não somente, tipo, né, em questão a essa pessoa, mas em questão ao companheiro dela também, porque pra mim, ele também não é tão diferente. Pra mim, o maior, vamos dizer assim, pivô da história é ele, porque como homem, como pai da minha filha, ele tinha que ter se impondo, Ops, desculpa. Tem as coisas que é o famoso... É foda que tem uma criança envolvida na história, né? Mas assim, é o famoso vai viver, gente. É foda, porque a pessoa depois que termina, a vida continua muito entrelaçada mesmo, né? Pô, desde cedo e não fazer mais uma 7 contra a anos, outra. nossa. Nessa questão dela ter falado que eu falei dela, que ela acabou com o meu relacionamento, eu não falei nada disso. Isso foi uma história, assim, quase no início, que eu fazia cílios com a mesma menina, que parece que a amiga dela fazia, enfim. Aí essa menina pegou e foi falar pra ela que eu falei que ela acabou com o meu relacionamento, que ela conheceu o João quando estava comigo, não sei o que, sei lá. No início, eu sempre me mantive quieta, porque eu não queria expor e nem levar pra terceiros. Quando eu fui fazer os cílios, a menina veio falar comigo, vai ficar linda pra fulano, falar, amiga, não tô mais com ele. Ela, que isso, ele já tá até com outra. Foi assim que eu falei. Mas, gente, que sobrancelheira filha da puta, né, menina? Meu Deus do céu. Mas que pessoa legal, né? A pessoa tentou saber a fofoca, a outra contou a fofoca, e aí ainda passou adiante falando, olha, fulana tá vindo aqui dizendo que tu é uma filha da puta. Mas que legal essa profissional. Aí ela não acredito não, com certeza ele já estava com ela, estando com você, que é assim que todo mundo pensava no início, porque foi algo... Se bem que você tava falando, que realmente, quando eles começaram, ele tava com você, só que terminando, e aí ele falou abertamente que tava interessado em outra pessoa. Muito rápido, entendeu? E sempre eu mantive quieta, falava que eu não sei de nada, me fazia de boba. Em nenhum momento eu expus essa situação ou falei mal dela, em nenhum momento para terceiros. Ela chegou no macho dela, que é o que ela fala, chegou no macho dela, me ameaçando, falando que ia com mais uma menina lá no meu trabalho para poder me agredir. Enfim, foi onde ele fez até uma tatuagem na mão com o nome dela, para provar o amor, para ela não ir, porque ele não queria que ela fosse lá, que não sei o quê. A outra questão dela falar que eu chamei ela de gorda, eu nunca tinha chamado ela de gorda, tá? Pra deixar claro, até porque eu sou gorda, não faz sentido algum. A tia do companheiro dela foi comentar comigo e tal, sobre ela ter barriga, sobre ela ser gorda, comentou comigo e quieta eu fiquei. Quando chegou, como eu estava morando na casa da minha irmã, quando eu cheguei na minha irmã, eu conversei com a minha irmã sobre essa situação, que teve lá na tia dela, que foi no mesmo dia, ela estava lá no mesmo dia e ela saiu de lá. Eu conversando com a minha irmã,
Aí eu falei que fulana de tal chamou ela de gorda. E minha filha estava brincando, mas minha filha escuta tudo. Minha filha deve ter entendido errado, entendeu que eu chamei ela de gorda. Aí foi falar pra ela que eu tinha chamado ela de gorda, sendo que eu me expliquei pra ela Mas, a todo gente, momento. a treta... a treta envolve até... A criança também vai fazer fofoca. Eu tô apavorada. Até a criança... Porra... Até a criança tá se metendo na história. Sendo educada, e ela veio me ameaçar, veio mandar áudio de visualização única falando que ia meter a porrada. Enfim, com essa já era a segunda ameaça dela, sem ter provas, segundo o meu nome, vamos dizer assim. E das duas vezes, tanto na vez que falaram pra ela que eu falei que ela tava com ele estando comigo e que eu chamei ela de gorda, foi comprovado que foi mentira. Entendeu? Tanto que eu tenho mensagem dele, do companheiro dele, me mandando, do companheiro dela, né, no caso, me mandando mensagem falando que depois descobriram que era mentira. E a própria tia dele, depois dessa questão de ser gorda, falou pra mãe dele, não sei se a mãe dele, a sogra dela, comentou com ela. Eu não falei nada, mãe, onde ela falou, porque tá usando criança, porque tá não sei o quê. Não, olha só, eu como mãe comecei a me impor questão da maquiagem, falando, né, que eu não queria maquiagem forte na Lana, não queria base, que estavam passando até base de adulto na Lana. Falei que eu não queria unha. Botaram unha de gel na Lana. Primeiro botaram unha postiça, né? Grande, eu falei que eu não queria, porque eu não achava certo. A Lana tinha, na época, 5 anos, ano passado. 5 anos. Eu falei que eu não achava certo. Aí ele veio se alterar pra mim, e eu conversando numa boa. E olha que eu sou uma pessoa estressada. Mas eu já sabia que ele faria de tudo pra me atingir. Eu conversando numa boa com ele se estressou, foi onde eu me estressei, bati a porta na cara dele e subi. Falei que eu não queria unha, falei que eu não queria maquiagem forte, e falei que eu não queria... Enfim, essas coisas. Depois foi até que botou unha de gel na Lana. Tanto que a Lana chegou pra mim reclamando que a unha doía quando ela lixava, enfim. Unha de gel numa criança de 5 anos, sem lógica nenhuma. Essa questão dela ter falado que eu botei, que ela não citou meu nome, mas falou, né? Pessoinha. Meu Deus do céu. Juro, tem umas coisas... Ai! Eles não me respeitaram como mãe, entendeu? Que eu vi que já estava demais. E eu sim sempre batia nessa tecla. A Lana veio com o cabelo trança, puxava muito. A trança, eu confesso que a trança eu sei que puxa muito. Aí ficava várias bolinhas na cabeça da Lana. Eu cheguei a falar, olha... Eu tô falando no mudo, ó. Meu Deus do céu, apertei todos os botões errados. Me desculpei no mudo. Que lixo de vídeo, meu Deus. Vai assistir o Jean Lucas, gente. Para de me assistir. Por que vocês me assistem ainda? Meu Deus do céu, que pavor. Cuidado, com calma, tranquilidade. Porque eu sei que trança puxa, dependendo do penteado puxa a pelezinha e machuca. Porque já aconteceu comigo, eu já fiz com ela e já machucou. Eu falei na mão educação, a pessoa não gostou, tacou, ó, entendeu? E foi aí onde eu comecei a me estressar, entendeu? E daí de diante só a ladeira abaixo, entendeu? Aí do nada, ele foi mandar uma mensagem me expulsando da casa, me dando um prazo de 4 meses, queria pagar parcelado, 10 mil reais. E eu falei com ele que eu não ia aceitar, eu já estressada, né, nervosa, porque eu sou estressada, e quando eu tô estressada eu falo merda. Eu já estressada, nervosa, debatendo com ele, e ele falando várias coisas, sem contar que tem um carro, que eu dei entrada no carro, ajudei ele a dar entrada no carro, ele não me deu dinheiro. Enfim, várias coisas, ele veio falar que queria que eu saísse, porque não estava dando certo. Ali no Quintal nunca teve problema, até então, com a mãe dele, entendeu? Eu não estava levando estresse pra ninguém, apenas estava me impondo como mãe, entendeu? Eu acho que ela tinha que ter o mínimo de respeito. Eu, por ser mãe, se ela não gostasse de mim, tudo bem, é um querer dela, é um problema dela. Agora ela tinha que me respeitar como mãe, porque eu iria respeitar ela como mãe, entendeu? Então tava tendo muito estresse, enfim. Aí foi aonde eu falei, ó, se eu vi você e a sua mulher, eu vou pegar os dois. Porque eu estava cansada, eu estava fadigada, eu tinha recebido 2 ameaças dela e 2 ameaças dele. E eu tenho um áudio, entendeu? Eu tenho provas, assim como ela tem provas de muita coisa, também tem provas de muita coisa. Muita coisa, não é pouca não, tá? Não é pouca. Lembrando que tem pessoas que veio falar sobre os áudios, que estavam falando... Quer dizer, todo mundo já se ameaçou de enfiar a porrada. Vamos marcar no Largo do Bangu, que eu acho que resolve no contexto, enfim, lembrando que quem mandou os áudios pra minha irmã, algumas provas foram eu desde o início, pra deixar salvo, e eu nem me importava com isso, mas enfim. E pedaços com que eu tinha dado pra ela, porque a história toda tá no meu celular. E eu não vou expor aqui, como ela também não expôs as provas, não vou expor aqui. Até porque tudo tá sendo resolvido em jurídico, como ela falou, entendeu? Até porque eu já fiz o BO, já fiz tudo certinho, só esperando resolver a questão da situação toda. Lembrando que a questão da casa, eu não estava fazendo questão de um pedaço de... Não, eu estava fazendo questão do que é direito meu, direito da minha filha. Até porque eu investi dinheiro ali também, tá? E na época não, né? Que não foi muito distante, foi recente. Eu estava desempregada e ele sabia disso.
entendeu? E ele sempre fez questão que eu voltasse pra casa. Ele sempre vinha aqui no portão da minha irmã, fazendo questão que eu voltasse pra casa, porque a casa era minha e da Alana, ninguém ia tirar eu de lá. Que já estava tudo pronto, que não sei o que, sempre fez questão. Aí a parte que ela fala, que ela foi lá e tal, fazer jus do que eu falei, entendeu? Sobre a ameaça que eu fiz, lembrando que eu já sofri 2 ameaças dela, 2 ameaças do companheiro dela, entendeu? Fora outras ameaças também que ele me fez, que eu não vou ficar falando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito curto, muito longo, né? Já está longo. Mas ela foi lá na casa, começou a me xingar no portão de Dani, entendeu? Subiu lá na minha escada, subiu lá na minha casa e a minha filha presenciou tudo. Em nenhum momento, só pra esclarecer aqui, porque parece que a maioria das pessoas estão voltadas à questão do aniversário da minha filha. Em nenhum momento eu falei que ela era uma madrasta ruim. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe, não, questão a Lana, ela sempre cuida da Lana, compra roupa, cuida dela como se fosse filha dela. A questão é a pessoa que ela quer mostrar, sendo que ela não é nada disso. Caraca, eu não tô entendendo mais nada já. Vocês não do lado de quem, gente? Eu não tô do lado de ninguém, porque eu não tô entendendo. Parece só crise de ciúme dos dois lados, inclusive. É isso que mais me choca na situação. É que... Enfim, ela subiu lá em casa, me pedindo na frente da minha filha, né? Ela sabe muito bem que a agressão é um crime muito grave, tanto a agressão quanto a calúnia. Se ela fala que ela é esperta o suficiente pra não apresentar provas, por que ela foi lá me agredir? Porque não conversou de mulher pra mulher, porque várias vezes eu tentei falar pra ela, tem mensagens aqui, de eu tentando, vamos dizer, o que eu acho mais engraçado é que o povo vai pra internet falando, não sei o quê, a gente se desentendeu, não sei o quê. E na vida real é tipo assim, gritaria, porradaria, uma vai atrás da outra, não sei o quê, mas na internet, ai, gente, olha, realmente, me xingou, cheguei de volta. Assim, me explicar a situação, porque o atual companheiro dela me colocava numa situação muito chata, falando que era eu que estava dando em cima. E todo momento ela vendou os olhos e preferiu acreditar nele, entendeu? E aí causou todo esse estresse. Enfim. Juro, até agora eu não entendi qual é o barraco, qual é o desentendimento. E, gente, como é que deve ser o galã? Juro pra você. Famosa pica de ouro. Gente, recentemente eu tentei me pronunciar, mas ela me bloqueou, entendeu? Porque ela nunca vai aceitar as pessoas que forem contra ela, entendeu? Porque ela já até postou nos stories que ela é uma pessoa pública, que ela vai aceitar hater, porque é o trabalho dela. Mas não, ela não aceita. E ela me bloqueou os comentários. Ela falou que ia incitar hate, aí? Entendeu? E assim ela fez no TikTok também. Porque sobre o que eu tinha comentado, ela tinha postado uma foto da minha filha. E perguntaram por que a mãe não tinha ido pra festa. Eu apenas respondi em cima desse contexto. Falei que eu não fui convidada porque a gente não se dá bem. E expliquei por que a gente não se dá bem. Por conta das brigas, da situação toda. Ela não gostou, excluiu, bloqueou. Enfim, depois disso eu estava na minha casa, mandei mensagem pra avó da minha filha, que é a mãe do pai da minha filha. Falei com ela que eu tinha esquecido, né, que era o dia dele, então eu tinha esquecido de deixar o remedinho na mochila. Falei pra ela, fulana, quando você chegar, você me avisa pra eu poder tirar o remédio, porque eu esqueci. Ela não me respondeu, parece que quase 2 horas depois, se eu não me engano, e ficou mandando mensagem, me ligando. Eu achei estranho. Aí começou a gritar. Eu falei, tô indo. Tô indo. Quando eu saí da porta da minha casa, eu dei de cara com a parte da frente do carro dele, né, do atual companheiro dessa pessoa. Quando eu desci, eu deixei o remédio em cima da mesinha onde fica a televisão dela, me dei as costas. Foi aonde ele saiu, ele estava escondido, ele saiu e falou assim, podemos conversar? E eu falei, não tenho nada pra conversar com você. Foi aí onde ele começou a me ofender e eu ofendi ele. Aí eu subi na escada e entrei pra dentro de casa, ele saiu, aí falaram que não sei o que, ela se pronunciou aqui dizendo que o inferno tinha começado, que não sei o que, sei lá. Não. Foram na casa, no portão do meu padrasto, foram no portão da minha irmã, gritando, batendo, tarde da noite, quase 11 horas da noite. Entendeu? Poderia sim pra conversar, mas tudo tem um limite. Enfim, no outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que ela tava falando que ia tirar minha água, minha luz, pra me forçar a sair de casa, porque entraram em contato com o advogado. O advogado falou que eles não podem me expulsar da casa, porque eu já tinha mais de 2 anos na casa. O que eles poderiam fazer era essa situação toda aí de cortar água, cortar luz, enfim, pra me forçar a sair da casa. E foi o que eles começaram a fazer, sem pensar ao menos na minha filha. Em nenhum momento eles pensaram na minha filha, até porque ela é guarda compartilhada, né? 15 dias com o pai e 15 dias com o filho. Em nenhum momento pensou se eu ia ter dinheiro ali, uma condições, não. Só saíram cortando tudo. Enfim, eu sempre fui contra expor a minha filha na internet. Desde o início, eu sempre deixei isso claro pra ele. Tanto que ele já veio me agredir e tudo em frente ao trabalho dele por conta disso. Que eu me impus como mãe e reclamei com ele que eu não queria que mostrasse a minha filha na internet pra milhares de pessoas. Ela como mãe tem esse direito, né? Enfim, pra finalizar aqui, ele deu um iPhone 13 pra minha filha,
colocou rastreador, colocou clonou o WhatsApp dela, coisa que ele já tinha feito antes e eu já tinha reclamado com ele, tinha tirado. Mas ela já tinha um telefone, ele trocou o telefone dela pra poder deixar o 13 na mão da Lana, porque com o 13 ele conseguiria bloquear o telefone pra ela não ter acesso. Ele foi falar pra ela que não era pra mim mexer no telefone dela, que só ela podia mexer no telefone. Eu vi aquilo tudo, que ele tinha clonado, que ele tinha botado localização, e eu tirei do telefone dela, porque quando está comigo é minha responsabilidade. É sobre a minha supervisão, não é sobre a dele. E ele não aceitou, ele sabia que era eu que estava bloqueando, que estava tirando, ele foi lá e bloqueou o telefone. E a menina acordou, olhou o telefone sem entender nada, sem poder mexer no telefone. E outra, ela foi falar que o povinho, no fim da festa, foi lá e tirou a unha, tirou os cílios. Isso é algo impossível de ter acontecido, porque a gente não tava nem na festa, entendeu? E outra, eu não faria isso, entendeu? Porque era o momento da minha filha, eu sempre conversei isso com a minha filha, quando deixava claro que eu não deixava. E outra, mesmo se eu fizesse, eu sou mãe. Ela não tem certo direito de passar por cima da minha escolha, da minha decisão. Até porque se fosse com o filho dela, ela não ia gostar. Então, gente, eu vim mostrar o meu lado da história, entendeu? Porque é muito fácil a pessoa se pronunciar e contar em verdades. Não tem como mostrar certos tipos de prova, porque, como ela disse, é um crime. Então a gente resolve na justiça, como já está no caminho. E é isso, tem várias outras coisas, mas pro vídeo não ficar longo, não ficar uma história toda, pelo tudo, eu prefiro encerrar por aqui. Meu Deus, que crime é esse? Vamos ver a famosa pica de ouro. Torvik. Então, pessoal, tô vindo pra internet porque estão atacando a minha noiva, estão expondo coisas de minha filha. E eu tô vindo aqui pra defender elas, de primeiro ponto. Eu quero saber por que eu tô indo nos perfis da minha esposa pra poder arrumar problema, que zumba, ou destilar o ódio. Eu não entendo, porque minha esposa tá como inocente na história. Não tem nada contra minha esposa, ela, entendeu? Mas a pergunta é, por que não comigo? Por que não vai nas minhas redes sociais? Será que é porque eu não sou famoso igual a minha esposa? Ou minha noiva, na verdade? Só pode, porque não faz sentido, gente. Essa treta deveria ser comigo, ainda mais se tiver a ver com minha filha. Teria a ver somente comigo, e não com minha noiva. Então, pessoal, a minha filha passa 15 dias comigo e 15 dias com a mãe dela. Só que como tá com os 15 dias comigo, se a gente faz alguma coisa na minha filha, na verdade, desculpa, quem faz é minha esposa, quando minha esposa faz alguma coisa na minha filha, tipo maquiagem, o pessoalzinho de lá tá sempre arrumando problema. Só que esse pessoalzinho de lá também fazem essas coisas. Só que o grande problema aqui é o quê? É quem fez, a minha esposa. Eu acho que algo a se pensar é, será que é pelo bem da criança? Ou é por pura rixa pessoal ou rixa feminina, vou colocar esse termo. E se minha noiva está fazendo, é porque tem a minha autorização. Até porque a guarda é compartilhada, quando ela está aqui, está na minha responsabilidade. E se eu permito, qual o problema? Não é algo que vai trazer algum mal para minha filha. É algo, na verdade, que minha filha ama, minha filha adora, minha filha é vaidosa, entendeu, gente? E sobre os áudios antigos e mensagens, gente, então eu não vou entrar nesse assunto, até porque já estamos com advogados resolvendo isso. Estamos indo para o judicial porque estão tirando de contexto minhas falas, minhas mensagens, inclusive estão todas cortadas, entendeu? Então, tipo, fica difícil acreditar no que é verdade e o que não é verdade. Então não adianta eu vir aqui falar para vocês o que é verdade se elas estão tudo tirando de contexto. Então deixa elas se virarem com o judicial. Elas já vão sofrer sobre isso, até porque isso é crime, entendeu? Isso é crime, tirar as coisas de contexto e mostrar áudios de mensagem sem minha permissão ou sem a permissão do indivíduo. Se vocês quiserem, ou o pessoalzinho quiser resolver algum problema, algum BO, tem meu número de telefone, ou vai para minhas redes sociais. Não fiquem colocando minha esposa, conectando essas coisas da minha esposa, porque não tem nada a ver com a história. Na verdade, ela é uma pessoa que sempre fez de tudo com minha filha. Minha filha ama de paixão, minha filha fala que é best friend dela, entendeu? Então, por favor, não vamos entrar por essa linha. Quer resolver uma coisa? Quer acusar alguém? Vai pra minha rede social, tá lá, Torvik. Pode ir lá, posta vídeo, comenta, mas só que o grande problema é que isso não vai acontecer, porque eu não sou famoso igual a minha noiva. Infelizmente, a pessoa só quer fama. Fazer o quê, né? Então, pessoal, tô vindo pra internet porque... Gente, sei lá, né? Eu acho que assim, óbvio que a Josi tem responsabilidade, que eu digo envolvimento, porque ela tá fazendo conteúdo em cima dessa história, né? Então, fez conteúdo, senão não citasse a criança em momento nenhum, e aí realmente poderia dizer que ela não tem nada a ver com isso e tudo mais. Ai, gente, mas uma treta que...
Sabe aquela coisa que... tem um ciúme ali entre uma e outra, e uma não sei o quê, aí uma sempre acha que a outra que é desequilibrada, aí a outra acha que a uma que é desequilibrada. No final é todo mundo que tá ali com ciúme adulto que não quer se resolver. Não sei, viu? Sinceramente. Casos de família.